Estamos começando o nosso planejamento de trabalho do sábado, o dia mais cheio de jogos da semana. Não tem para onde correr, né? E nesse sábado, especialmente, nós temos Copa do Brasil. O Vasco recebe o Atlético Mineiro no jogo da volta das semifinais, tendo perdido de virada na Arena MRV e buscando uma recuperação para tentar passar para a final. No domingo, temos Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Além disso, no cenário nacional, nós temos o grande destaque para o Grenal. O Inter vem embalado, com muitas vitórias dentro de casa e buscando uma aproximação do G4, por que não? Porque vem buscando seus jogos atrasados vários pontos. E o Grêmio tentando cada vez mais uma subida na tabela de classificação. O Grêmio que já teve mais ameaçado, agora já está mais tranquilo na tabela de classificação. No cenário europeu, separei vários jogos para a gente comentar, desde as 10h30 da manhã até o final da Copa do Brasil. Vamos falar sobre Leipzig, Frankfurt, Bayern de Munique, Manchester United, Milan, Arsenal, enfim, Juventus, Real Madrid. Tem muitos jogos para a gente poder buscar informações. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 19 de outubro. Vou começar esse planejamento, como sempre, pedindo para você não esquecer do like no vídeo, que ajuda muito para o YouTube entregar para novas pessoas, e também te convidar, caso você não seja inscrito, a se inscrever nesse canal. Você pode ficar até o final ou até a metade, porque vai ser um planejamento grande. Se gostar do conteúdo, é só se inscrever. Esse não é um programa de tips, esse não é um canal de cuspir entradas para você, embora você encontre algumas indicações. Esse é um canal de planejamento, esse é o planejamento que eu estou fazendo para o meu sábado de trabalho. Estou compartilhando com você e vou buscar de você também todas as informações que você puder me passar, certo? Para a gente chegar o mais bem preparado possível para poder enfrentar esse sábado. Fechou? Tem várias outras partidas além dessas aqui, pode ter certeza disso. Vou listar várias outras partidas complementares, mas é nessas que a gente vai buscar o maior número de informações. Então vou começar às 10h30 da manhã no Campeonato Alemão, no jogo do Mainz com o Leipzig. Primeiro, o mercado esperando um favoritismo do Leipzig com 1,90. Jogando fora de casa é sempre bem arriscado, né? Mas o Leipzig vem conseguindo pontuar e já assumiu ali a segunda colocação do campeonato alemão. Meu olho já tá um pouco melhor, né? Dá pra perceber? Tá vermelho, mas não tá tão estranho como tava antigamente. O Mainz tá com uma campanha mediana, né? 2-2-2, né? 2 empates, 2 vitórias, 2 derrotas, mas dentro de casa, o Mainz ele só teve 1 ponto, nenhuma vitória e 2 derrotas. Sofreu bem mais gols do que marcou. Fora de casa, o Leipzig vem com 2 vitórias e nenhuma derrota. É uma campanha assim que justifica essa cotação do Leipzig. Nos últimos jogos, e aqui eu gosto muito de ver, o time do Mainz vem de 3 derrotas consecutivas. Eu vou ignorar essa derrota para o Darmstadt, que foi um amistoso durante a data FIFA, mas uma derrota para o Werder Bremen, onde marcou gol, e uma derrota para o Heidenheim, onde não marcou gol, tá? Antes disso, tinha empatado com o Union Berlin 1-1 na estreia dentro de casa na competição. Fora de casa, o Leipzig vem de uma vitória contra o Heidenheim por 1-0, um empate contra o São Paulo, que eu considero um empate ruim, já que o São Paulo é uma equipe que provavelmente vai disputar rebaixamento esse ano. Na Liga dos Campeões perdeu para o Atlético de Madrid no finalzinho e grande vitória contra o Leverkusen, né, o atual campeão da Bundesliga, por 3-2, com destaque do Openda. Muito boa vitória do Leipzig. Então, assim, não tem nada a contestar nessa cotação de fato do Leipzig aqui a 1,90. Do que eu vi aqui nos últimos jogos, olha só, o Leipzig foi o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5 jogos que fez. Isso mostra iniciativa. Outra coisa, no confronto direto, o Mainz não perde para o Leipzig há 4 partidas. E o Mainz não sofreu gol nas últimas 3. Então, nos últimos confrontos, olha lá, ó, 0-0, vitória do Mainz por 2-0 e vitória do Mainz por 3-0. Isso contesta um pouco essa cotação. Na verdade, a cotação ela não é contestada. Você é que fica com um pouco de pé atrás em cima dessas informações, dado que o Mainz consegue, na maioria das vezes, no período recente, complicar a vida do Leipzig. É justificativa para colocar que esse favorito pode se complicar? Sim. A gente acredita que é uma cotação justa. Eu não vou colocar meu dinheiro, mas para você que vem trabalhar ao vivo no trading, é uma cotação que você talvez deveria dar um passo atrás para esperar um pouco para ver o comportamento do Mainz. Se vai haver ou não uma correção de preço por aqui. E se você é um punter, talvez esperar uma cotação um pouco mais alta, né?
já que o Mainz, tudo bem, ainda não venceu em casa, mas nos últimos confrontos ele tem conseguido complicar a vida do Leipzig. Quer ver um histórico ainda pior? Desde 2020, o Mainz vem marcando gols contra o Leipzig consecutivamente. 3-1, perdeu, mas marcou. 3-2, ganhou e marcou 3. 1-0, ganhou marcando. 4-1, perdeu, marcando. 1-1, marcou gol. 3-0, 2-0, marcou gol aqui somente nesse ano de 2024, que no caso foi o final da temporada passada, não conseguiu marcar. Então é frequente, às vezes, que o Mainz consegue marcar no Leipzig. Dá pra gente pensar no ambas marcam aqui? Dá. Com essa cotação horrível aqui? Não. Então eu vou colocar uma possibilidade de ambas, mas eu não te aconselho trabalhar com qualquer cotação. Só no ao vivo com uma cotação um pouco mais elevada. Fechou? Próximo jogo, vamos seguir na Alemanha? Bayer Leverkusen e Frankfurt. Primeira coisa que eu já venho aqui marcando que esse favorito ele pode se complicar. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque quando a gente planejou o jogo do Frankfurt com o Bayern de Munique, eu disse também que o Bayern poderia se complicar porque o Frankfurt é um time que joga bola, sabe jogar e sabe jogar o jogo. O que significa sabe jogar o jogo? Ele sabe se adaptar ao comportamento do adversário. O Bayern de Munique ele jogou muito bem contra o Frankfurt, dominando o campo ofensivo, recuperando a segunda bola. Superioridade incrível. O Frankfurt sabia que isso ia acontecer e simplesmente não se importou. Fez um jogo de contrapartida, ou seja, completamente o oposto. Você vai ficar com a bola no campo ofensivo? Beleza, a gente não vai ficar com ela no campo defensivo e vai se fechar, compactar e vai sair por uma bola. Utilizando a velocidade do Omar Marmoush, que é um excelente atacante e que contra-ataca muito bem em velocidade, complicou a vida do Bayern, o Frankfurt conseguiu ficar num 3-3 com o Bayern. Então, não estou dizendo que o Leverkusen não vence, estou dizendo que o Frankfurt tem capacidade para complicar a vida do atual campeão. Isso, adaptando o seu modo de jogo, tá bom? Então, o Leverkusen com a bola, fazendo marcação-pressão, empurrando o Frankfurt para trás, não é o suficiente para poder assustar o Frankfurt, porque ele sabe jogar dessa maneira, de maneira reativa. Então vamos mergulhar um pouco mais nessas informações, tá? Nos últimos jogos entre eles, o Leverkusen venceu as últimas 3 partidas consecutivas e, óbvio, a última temporada do Leverkusen foi muito boa, principalmente em casa. Vamos lá, o Leverkusen venceu por 4-0, 4-1, 3-1, 2-0, 3-1 e 3-0. Então, das últimas vezes que o Frankfurt foi enfrentar o Leverkusen lá, o Frankfurt simplesmente está virando um filho do Leverkusen, né? Foram 3 vitórias consecutivas no confronto frente a frente, mas é muito frequente a vitória do Leverkusen em casa contra o Frankfurt. Isso, óbvio, vai de encontro com essa cotação. Sinceramente, eu não discordo dela, não. Eu só coloco que o favorito pode se complicar porque eu sei da capacidade que o Frankfurt tem, principalmente nessa temporada, de complicar a vida dos adversários. Mas, além disso, nos confrontos diretos, o mais de 2,5 aconteceu em 9 dos últimos 10 confrontos. Então a gente pode trabalhar num cenário aqui de over 2,5 com uma cotação acima de 2. Pode ser interessante. O ambas marcam aconteceu em 7 das últimas 9. Dá pra gente trabalhar com esse cenário também de ambas marcam, com uma cotação bem melhor que essa daqui, porque essa daqui eu não gosto. A correção de preço nesse jogo é que eu vou te falar para tomar um pouco de cuidado, porque estar contra o Leverkusen é estar contra provavelmente a equipe que vai jogar com mais posse, com mais agressividade, então não vai ter muito campo de correção. É igual a odd do Bayern. A odd do Bayern ficou travada, enquanto o Bayern estava atacando. O Frankfurt precisou de poucas ações ofensivas para poder marcar o gol, entendeu? Então é bom tomar um pouco de cuidado com essas correções de preço. Além disso, o Leverkusen foi o primeiro a marcar nesse confronto em 6 das últimas 7 e venceu o primeiro tempo na maioria das vezes, tá? Então, o Leverkusen abrindo o placar aqui não será nenhuma surpresa. Fechou? Então, eu acho que é isso. Não estou aqui batendo o martelo de que o Frankfurt vai vencer o Leverkusen ou que o Leverkusen vai empatar o jogo. Estou apenas dizendo que eu admiro e gosto bastante do futebol do Frankfurt. Mas, de fato, nos últimos jogos contra o Leverkusen, ele tem sido um filhão para esse papai atual campeão da Bundesliga. Fechou? O que mais que nós temos? 11 horas da manhã, vamos para Premier League. Premier League falar de um time que eu pouco gosto, pelo menos para trabalhar a favor. Manchester United e Brentford. United que não passa confiança, infelizmente ainda na mão do Ten Hag, aqui na 14ª colocação. Com confiança do mercado de novo, né? Porque os grandes sempre têm confiança do mercado. A 1,70 enfrenta um time que está na frente dele na tabela e, sinceramente, tem toda a capacidade de complicar a sua vida. Então, não estou dizendo aqui ao esmo que o United pode se complicar, você sabe muito bem o motivo disso.
tá? O United em casa teve uma vitória apenas, que foi no início contra o Fulham, se não me engano. Marcou apenas um gol e tomou 6, tá? O saldo do United em casa é de -5. O Brentford fora de casa não venceu nenhuma, perdeu as 3. Tomou 7 gols e marcou 2. Também tem um saldo fora de -5. Era para esse confronto ser parelho, já que eu tenho duas equipes teoricamente ruins dentro e fora de casa respectivamente. Porém, o mercado ele confia muito mais na equipe de camisa e coloca o time do United como favorito. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o United venceu em casa por 2-1, por 1-0, por 3-0 e empatou 2-2. Então o histórico realmente é bom, né? O Brentford marcou 1, 2, 3, 4 vezes nesses últimos 7 confrontos. Ambas marcam não me parece tão difícil assim, né? Mas olha só, no confronto entre eles, o over 2,5 é bastante frequente. 5 das últimas 7 vezes. Quanto é que tá o over aqui? 1,50. Horrível essa odd. Mas, ao vivo, dá pra pensar. Eu não duvido desse ambas marcam, tá? O grande problema desse ambas marcam aqui é quem vai fazer os gols do United. Porque só marcou um em casa. Acho que foi o Zirkzee, que não tá numa boa fase. E quem vai fazer os gols do Brentford? Que só fez 2 fora de casa. É difícil, né? Tem um detalhe que nesse jogo aqui contra o City, que foi o penúltimo jogo que ele fez fora de casa, o Guardiola deu uma entrevista dizendo que nunca tinha acontecido de um time da Premier League ter sufocado tanto, ter incomodado tanto o City dentro da sua casa nos primeiros 19, 20 minutos. Eu gosto do treinador do Brentford, sendo bem sincero, mas não conseguiu segurar o City. Saiu na frente, tomou a virada. Contra o Tottenham também conseguiu marcar um gol, mas perdeu. Vem marcando com frequência nos últimos jogos. Então, esse ambas marcam sim, ele é cabível e possível, tá? Eu vou deixar como opção a correção de preço também, porque você pode ser um trader que não tem confiança no United, assim como eu. O Brentford pode começar fazendo essa pressão inicial que fez contra o City, e essa cotação do United pode, subir, tá? Que é uma forma padrão de se operar também. Fechou? Eu não colocaria meu dinheiro às cegas no United e tomaria cuidado se você vier com essa intenção de fazê-lo, tá bom? Vamos para a Itália agora, falar sobre Milan e Udinese. Para quem acompanhou o início do campeonato italiano, sabe que a Udinese tá chata. A Udinese vem de derrota para Inter, é verdade, mas foi uma derrota que ela vendeu caro, por 3-2. Depois venceu o Lecce dentro de casa por 1-0, né? Vem de 3 jogos dentro de casa, 1 da Copa Itália e 2 da Série A italiana. Venceu 2 e perdeu para a Inter, que é o atual campeão da Itália. Então, tá na frente do Milan na tabela. Tem marcado gol com frequência, mas também tem sofrido, um gol a mais do que o Milan. Nos últimos jogos entre eles, o Milan venceu na casa da Udinese, a Udinese venceu na casa do Milan, a Udinese venceu em sua casa e o Milan venceu em sua casa. Então, uma vitória para cada lado e depois uma sequência grande de empates aqui, 1, 2, 3 e depois 2 vitórias do Milan e uma da Udinese. Percebe que existe aqui uma paridade maior? É frequente o Milan entregar ponto para o Udinese? Então, eu, de novo, venho com o pé atrás. Nos últimos confrontos entre eles, o Milan sofreu gol nos últimos 11 confrontos consecutivos contra a Udinese. O ambas marcam aconteceu em 8 dos últimos 9. E a Udinese saiu na frente em 5 dos últimos 7. Isso mostra que a Udinese tem iniciativa e que ela gosta de complicar a vida do Milan. Por si só, não tem muito que eu possa fazer aqui, a não ser criar já um pé atrás com o Milan, de que o favorito pode se complicar. Você está dizendo que ele não vai vencer? Não. Isso é só um alerta para você tentar buscar uma odd um pouco mais elevada, porque a Udinese tem jogado bem, costuma sair na frente, tem a possibilidade de ter um ambas marcam aqui também. Quanto é que tá o ambas nesse momento? 1,80 já é bem melhor que 1,50, né? Dá para pegar ela até um pouco mais alta. O Milan vem com um índice de over 2,5 em 9 dos últimos 10 jogos. A Udinese em 4 dos últimos 5. Então dá para também pensar no cenário de over 2,5 aqui. 1,57 é uma odd ruim, mas a gente pode pensar no trabalho ao vivo, né? Cuidado, tá? Bastante cuidado com o Milan nesse jogo, 13h. 1h30, voltamos para a Premier League para falar de um dos melhores times de lá, o Arsenal, que enfrenta o Bournemouth. O Arsenal que agora é o terceiro colocado momentaneamente, ainda não perdeu. Fora de casa o Arsenal teve 2 vitórias e 1 empate. E dentro de casa o Bournemouth, time mediano, né? 1 empate, 1 vitória e 1 derrota. Os últimos jogos, vamos dar uma olhada aqui contra quem jogou o Bournemouth. 3-1 no Southampton, que é uma equipe fraca. Perdeu para o Chelsea por 1-0. Empatou com o Newcastle 1-1. Certo. Arsenal fora. Venceu o Tottenham, gol do Gabriel Magalhães de cabeça por 1-0. Jogo difícil, né? Rivalidade, o derby do Norte Londrino lá. É Norte Londres, não é? Acho que é. Depois
0-0 com a Atalanta na Champions, tendo um pênalti defendido pelo goleiro o Raya, e depois um 2-2 com o City. Bom resultado, né? Confronto direto ali entre os possíveis postulantes ao título. Bom resultado. Não vou discordar dessa cotação do Arsenal como favorito. Nos últimos jogos entre eles, o Arsenal venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dos últimos 10. Então aqui a gente tem uma hegemonia muito grande, né? Eu não vou contestar, para mim é um jogo para correção de preços. Se o Arsenal começar muito bem, dá para trabalhar até contra o Bournemouth. Dá para pensar sim nessa possibilidade de vitória do Arsenal aqui, né? Principalmente pegando uma cotação de 1,80 para cima, se o Arsenal estiver amassando. E se ele não tiver começado tão bem, dá para esperar essa cotação melhorar um pouco mais, tá? Dos confrontos entre eles, deixa eu ver se tem alguma informação interessante aqui dos últimos confrontos. O Arsenal venceu 6 seguidas, não perde a 10, e o time do Bournemouth sofreu gol nos últimos 16 confrontos contra o Arsenal. O over 2,5 é bem frequente, nos últimos 5 de 6, e o Arsenal costuma abrir o placar com muitíssima frequência. O over 2,5 não tá ruim também, hein? O over 2,5 não tá ruim também, mas vou deixar como possibilidade aqui também, tá? É um bom jogo. O que vale a pena tomar um pouco de cuidado é o horário, ó. 1h30 já começa a Bayern e tá rolando Milan. Então são 2 jogos praticamente ali simultâneos. Vamos para a Alemanha, falar do atual líder da competição, Bayern de Munique, que empatou com o Frankfurt no último jogo, e enfrenta o Stuttgart, algoz do Bayern, né? Stuttgart que ficou na frente do Bayern na temporada passada. Nos últimos jogos entre eles, o Stuttgart conseguiu vencer o Bayern na temporada passada uma vez, o Bayern venceu a outra, e depois a última vitória do Stuttgart contra o Bayern vai saber quando é que foi, né? Então era uma temporada realmente muito forte do Stuttgart. Tomar muito cuidado se vai estar em campo ou não Deniz Undav, excelente atacante do Stuttgart que substitui muito bem o Senhur Guirassy, e o Bayern de Munique vem voando, né, com o Olise, o Musiala e também o Harry Kane, se estiverem disponíveis. O Bayern está fazendo um tipo de jogo ofensivo com o Kompany muito forte. Então nesse jogo provavelmente a gente não vai ter um cenário diferente do que aconteceu contra o Frankfurt. É o Bayern plantado no campo ofensivo, distribuindo bola, tentando furar, tentando finalizar, tentando fazer jogada individual, tentando encontrar espaço. O Stuttgart tende a jogar como jogou o Frankfurt, porém defensivamente eu acho o Frankfurt melhor. E no contra-ataque, talvez o Stuttgart até tenha uma superioridade, tá? Eu tenho tendência a não duvidar de um Stuttgart podendo marcar nesse jogo, tá? Porém, vai muito do que o Bayern de Munique tirou de aprendizado contra o Frankfurt, porque contra o Frankfurt sofreu 3 dessa maneira. Então o Kompany deve ter, né, chamado a atenção ali no vestiário depois, os treinamentos devem ter sido intensificados nessa coisa de conter contra-ataque, mas ainda assim é um Stuttgart que tem essa capacidade. Ó, das últimas vezes que o Stuttgart visitou o Bayern de Munique, vamos lá, ó, 2019... perdeu por 4-1, marcou um gol. Em 2021 não conseguiu marcar. Em 2022 marcou 2 no empate. Em 2022 também marcou 2 num empate. Em 2023 não conseguiu marcar na casa do Bayern, mas não é assim tão raro de acontecer, tá? Nos confrontos entre eles, o Stuttgart sofreu gol nos últimos 20 confrontos seguidos. Caramba. O over 2,5 nas últimas 10 de 10, então aqui a odd do 2,5 vai estar um lixo. Aí, ó, 1,30 é possibilidade, mas tem que ser com uma odd mais alta, senão não vale a pena. Ambas marcam em 4 das últimas 5. Como é que tá o ambas aqui? Também é uma bosta, mas é uma possibilidade. Deixar para trabalhar ao vivo. O Bayern foi o primeiro a marcar com muita frequência, venceu o primeiro tempo também com muita frequência. Então acho que é mais ou menos isso, tá? Eu não duvido de se trabalhar aqui a favor do Bayern de Munique, tá? Eu, no jogo contra o Frankfurt, consegui trabalhar contra o Bayern, peguei gol, tomei gol, foi um bom jogo de pirotecnia, mas dá para trabalhar sim a favor do Bayern de Munique aqui, nessa intensidade que ele tem aplicado no jogo ofensivo do Kompany. Fechou? O Stuttgart vai ter que trabalhar muito bem os contra-ataques para poder tentar empatar com o Bayern aqui. Depois, Juventus e Lazio, né? Que é basicamente assim, eu queria só fazer um comentário, porque acaba sendo um jogo parelho, né? E vai ser bem antes ali daquele escarcéu do Campeonato Brasileiro. Então assim, para mim é um jogo para correção de preço, não viria com muita iniciativa aqui para trabalhar a favor da Juventus somente. É um jogo mais amarrado, 2 equipes com a mesma pontuação. A Juventus com uma defesa muito sólida, ainda não perdeu, só tomou um gol na competição. A Lazio já tomou muito mais gols, mas também já marcou mais do que a Juventus. Nos últimos jogos, a Lazio venceu 3 dos últimos 5, né? Então dá para perceber que é um confronto parelho. Ó, a Lazio venceu o último, a Juventus venceu um, a Lazio venceu, a Juventus venceu, a Lazio venceu, a Juventus venceu. Então é um jogo bem parelho, não é um jogo muito aberto, tá? Então eu não viria assim com uma expectativa muito grande para um lado só. A Lazio eu achei que ia ter uma queda muito mais vertiginosa, principalmente contra os times de cima da tabela, e não foi tanto assim.
Mas nos últimos confrontos, a Lazio vem de 4 vitórias consecutivas, no geral, não só contra a Juventus, e a Juventus não perde há 9 jogos. A Lazio sofreu gol nos últimos 3, teve o over 2,5 nos últimos 9 seguidos e ambas marcam em 8 de 9. Então é uma Lazio muito mais aberta, muito mais agressiva, muito mais kamikaze. E a Juventus é muito mais contida. Então, se você quer aqui um jogo mais aberto, a Lazio na frente é mais interessante. Se você quer um jogo mais amarrado, a Juventus na frente acaba sendo mais interessante, tá? Vamos pro Real Madrid? Espanha. Real Madrid e Celta Vigo vai enfrentar uma das equipes que eu mais gostei de acompanhar até o momento na Espanha. Por quê? Falando em kamikaze, o Celta é muito isso, né? O Celta marcou 16 gols na competição e tomou 15. Então é muito comum de se ver o Celta marcando e sofrendo, tá? Nos últimos jogos, o Real Madrid, vamos lá de baixo, ó, visitou o Celta em Vigo 3-1 Real sofreu. Depois aqui, em 2021, visitou o Celta em Vigo 3-1, o Real sofreu, mas venceu. De novo aqui, na La Liga em 2022, 2-1, 4-1 e 1-0. Somente em uma situação nesses últimos anos, né? Nos últimos 6 anos, o time do Real Madrid não tomou gol quando visitou o Celta de Vigo em Vigo. Então, sinceramente, me parece um jogo com uma possibilidade de ambas marcas, tá? Eu já começo por aqui. O Celta não necessariamente é uma equipe que vai complicar a vida do Real Madrid por conta de talvez ter um excelente jogo defensivo e tudo mais. O Celta não joga muito assim, tá? É um time que gosta de ir pra frente. Então, nessa coisa de vir pra frente, de ser um pouco mais kamikaze, ele vai criar, mas ele também vai dar espaço. Isso provavelmente vai favorecer o Real Madrid aqui de marcar gol. Então, eu tô muito mais inclinado nesse jogo de trabalhar a favor de gols do que propriamente a favor do Real Madrid, tá? Nos últimos jogos em casa, olha só, venceu o Alavés por 2-1, venceu o Valência por 3-1, o Valladolid por 3-1, perdeu pro Atlético de Madrid, empatou com o Girona. Tomou gol em todos os jogos, só não marcou contra o Atlético de Madrid. Fora de casa, o Real vem de uma derrota na Champions pro Lille, um empate 1-1 no derby de Madrid contra o Atlético, venceu a Sociedad e empatou com o Las Palmas. Também é um time que vem sofrendo com alguma frequência, tá? Por isso que eu não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols. A odd tá uma bosta, então dá pra gente pensar até no 2,5. Vou colocar aqui como possibilidade. É um jogo para correção de preço, porque o Celta pode começar bem e essa odd do Real pode subir. A única ressalva que eu faço aqui é: o Real Madrid 1,60 vai atrair muita gente a favor. Muita. Por quê? Muitos traders ou muitos apostadores vão olhar para a defesa frágil do Celta. E nessa questão de você ter muito dinheiro entrando, mesmo que o Real Madrid não comece tão bem, é provável que eles esperem a cotação do Real Madrid subir e continuem entrando a favor. Então, pegar uma correção do Real, trabalhar contra o Real aqui não vai ser fácil. Até porque o estilo de jogo do Celta favorece um Real Madrid penetrando os espaços quando a defesa do Celta resolver sair para criar jogada. Então, é um jogo perigoso onde você pode tomar um gol contra a posição, se quiser trabalhar contra o favorito por aqui. Eu prefiro pensar no mercado de gols, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra informação dessa partida. Dos confrontos frente a frente, o Real Madrid venceu as últimas 8, não perde a 16, mas sofreu gol nas últimas 3 partidas. O Celta vem sofrendo pro Real, é filho, né? Vem sofrendo há 20 partidas consecutivas. O over 2,5 aconteceu em 5 de 7 e o Real Madrid abriu o placar nos últimos 5 confrontos consecutivos. Fechou? Vamos pro nosso Brasileirão? Vamos falar de Grenal, Internacional e Grêmio. Eu tô muito entusiasmado com o jeito que o Inter vem jogando. Tá, tô gostando demais da forma como o Inter é treinado, como o Inter vem buscando os resultados e ainda acredito no Internacional buscando vaga, talvez até num G4 por aqui, porque o Inter tem 2 jogos a menos do que Fortaleza, do que São Paulo, tem a mesma quantidade de jogos do Flamengo, mas tem um jogo a menos do que o Botafogo, tá? É claro, o confronto é contra o Grêmio e eu, como respeito muito o clássico, já venho aqui para um favorito que pode se complicar. Apesar de gostar, apesar de saber que o Inter talvez esteja numa fase melhor do que o Grêmio, eu acredito que o clássico, ele se sobressai, o poder do clássico, e a gente sempre tem um jogo mais equilibrado, tá bom? Nos últimos jogos, vamos falar de PDF de apoio, olha lá, o Inter venceu os últimos 5 jogos em casa, muito forte. O Grêmio vinha num cenário ruim, começou a pontuar fora de casa, das últimas 6 partidas fora, só perdeu uma, venceu 3, empatou 2, somou uma quantidade de pontos bem interessante que colocou o Grêmio já numa linha de olhar para cima ao invés de ficar pensando em rebaixamento. A defesa do Inter é bem melhor, o Inter sai mais na frente do placar em casa, falha menos em marcar e o número de gols sofridos do Grêmio é um pouco maior. O Inter precisa de menos finalização no alvo aqui para poder marcar gol. No primeiro tempo, o Inter é superior na defesa, o Grêmio
consegue marcar quase a mesma quantidade de gols, porém tem 4 vezes mais gols sofridos do que o Inter. Acho que o grande problema do Grêmio é esse, né? No segundo tempo, o Grêmio ameniza um pouco a parte defensiva, sofre até menos do que o Inter, e o Inter passa a ser mais agressivo, marcando quase o dobro de gols no segundo tempo em relação ao que marcou no primeiro. O Grêmio tem uma bola aérea muito forte, porém é um calcanhar de Aquiles, né? O famoso cobertor curto, cobre aqui e o dedão do pé descobre. O Grêmio também sofre muito de cabeça. E num clássico, num derby como esse, um dos maiores do Brasil, quiçá do mundo, as bolas paradas vão vir com tudo. Então, você que está trabalhando ao vivo numa correção de preço por aqui, toma cuidado, porque pode sim ser um jogo bem forte nesse quesito de gol de escanteio, gol de bola levantada para a área. Então, fica de olho nisso, tá? Nos últimos jogos dos Grenal, a primeira coisa que a gente tem quase certeza é que Grenal é símbolo de cartões, né? Nas últimas 8 de 10 partidas entre eles, o over 4 cartões, ou over 4.5 cartões, né, aconteceu em 80%. Sem falar na chance enorme que a gente tem de cartões vermelhos. Então, se você trabalha nesse cenário, é bem interessante. Nos últimos jogos entre eles, o Internacional venceu os últimos 3 confrontos. A fase agora está melhor para o Inter. E o Grêmio sofreu gol nos últimos 6 ou 7, né? Sofreu aqui, também sofreu aqui, mais um e só aqui não. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 confrontos consecutivos com o Grêmio sofrendo. É muito difícil você pautar que o Grenal vai ser under. Já teve época aqui, ó, 2021 0-0, 1-0, 1-0, 1-0, já teve época, mas também teve 3-1, 2-1, 3-2, 3-2. É muito difícil pautar algo definido, né, para esse tipo de confronto. Então, eu prefiro trabalhar ao vivo, sinceramente. Em relação a gols também, depende muito do contexto. O Inter, por exemplo, a vitória para o Inter é muito mais importante em relação ao Brasileirão. Para o Grêmio, é prejudicar o rival. O Grêmio dificilmente, com essa quantidade de pontos, o Grêmio vai conseguir buscar alguma coisa no G4. Talvez buscar um G6, mas é muito difícil. Então, para o Grêmio, no quesito jogo, é muito importante prejudicar a vida do rival, voltar a vencer depois de 3 confrontos, ou 4, né? Acho que tem mais um confronto em relação ao Campeonato Gaúcho. Para o Inter, é pensar em G4, é talvez 1-0, proteger a vantagem. Então, depende muito do contexto ao vivo se eu buscaria mais um gol ou não. Mas deixa para ao vivo. Não vamos criar caraminhola também não, porque senão a gente fica maluco, tá? O fato é que o over 2,5 aconteceu nas últimas 5 de 6 entre eles. Então, assim, é um momento que vem sendo mais over. O ambas marcam também aconteceu com frequência. Deixa eu ver quanto é que tá o ambas. Esse ambas aqui me parece interessante, tá? Esse ambas me parece interessante. O Grêmio vai se preparar para esse jogo. Dá para ter certeza disso, tá bom? Vamos falar agora sobre Vitória e Bragantino. Mais um jogo parelho no Brasileiro, às 16 horas, um horário já bem turbulento. Você tem o Real Madrid, você já tem o Grenal, já você vai ter a semifinal da Copa do Brasil, então é um jogo complexo, principalmente por ele ser parelho, né? A cotação do Bragantino é 3,40 e a cotação do Vitória é 2,25. Vitória um pouquinho favorito, né? No último jogo, o Vitória venceu em casa e o Bragantino empatou fora. Olha a quantidade de pontos que o Bragantino deixa na mesa fora de casa. E eu ouso falar para vocês que o Bragantino é forte candidato ao rebaixamento. Eu sei que ele tem de onde tirar. É isso que me assusta. Porém, essa queda emocional da Sul-Americana, da Copa do Brasil, do jeito que foi, deixou o time meio abalado, né? O Vitória lutando contra o rebaixamento, precisa vencer, o Corinthians joga, né? Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo do Corinthians contra o CAP. Tem confronto direto entre Cuiabá e Atlético Goianiense. O Fluminense pega o Flamengo. O Atlético Paranaense visita o Corinthians, como eu falei. Então, assim, o Vitória precisa pontuar. Só que acaba sendo um confronto direto também contra o Bragantino, porque o Vitória tem 29, o Bragantino tem 34. Se o Vitória vence esse jogo, vai a 32, já cola 2 pontos no Bragantino. Então a situação realmente é muito difícil. Eu acho que é um jogo para se trabalhar ao vivo. O Vitória tem aqui uma iniciativa um pouco maior de sair mais na frente do placar, só que o Bragantino marca com mais frequência fora de casa, tem um ataque forte, porém uma defesa bem frágil. O Vitória precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Vitória é mais forte no número de vitórias e menos gols sofridos, mas no segundo tempo as duas equipes têm grandes problemas defensivos. Também não vou descartar de um jogo para gols. Sinceramente, ó, dos últimos jogos, o Bragantino não perde a 3, começou a pontuar, mas não vence a 5. Foi o primeiro a sofrer em 8 das últimas 10 partidas consecutivas, tá? No confronto direto, o Bragantino venceu as últimas 3 contra o Vitória. Para mim, dá pra gente especular também um jogo para um ambas marcam aqui, devido à necessidade extrema. Talvez essa questão do ao vivo seja melhor antes da gente especular alguma coisa.
Talvez até o mercado de gol seja uma substituição mais bem feita. Por quê? O Vitória na frente do placar, será que ele vai querer se expor? Eu sei que o Bragantino vai vir pra cima. O Vitória não precisa golear o jogo, o Vitória não precisa dar espetáculo, ele precisa de 3 pontos. Principalmente para sair ou para tentar sair da zona de rebaixamento. Dependendo do resultado do CAP e do Fluminense, dá para tentar sair, né? Fluminense empatando, Atlético Paranaense empatando ou perdendo, Vitória vencendo, Vitória sai momentaneamente da zona de rebaixamento. Então, eu tenho minhas dúvidas se trabalhar o mercado de gols ou ambas marcam com Vitória na frente seria interessante. Agora, o Bragantino atrás do placar também joga um pouco de potencial, porque mesmo o Vitória não querendo vir para cima, o Bragantino é um time muito espaçoso, muito agressivo, que deixa muito espaço em campo. Então, eu tenho minhas dúvidas se o Vitória não vai ter um contra-ataque para puxar, né? Então, pelo menos o over 1,5, eu acredito que a gente possa trabalhar nesse cenário por aqui, tá? Vamos fechar com semifinal do Campeonato da Copa do Brasil, aonde o Vasco tem a obrigação de reverter uma desvantagem que teve no jogo de ida, onde saiu na frente e acabou tomando a virada. Para mim, o Galo era de fato favorito no jogo de ida. O Vasco vem de um 3-0 sofrido contra o time do São Paulo e o Galo teve um resultado espetacular contra o Fortaleza em Fortaleza. Era difícil esperar um Fortaleza não pontuando, pelo menos contra um Galo reserva, mas o Galo conseguiu tirar pelo menos 2 pontos do Fortaleza, conseguiu pontuar. Sinceramente, em relação à classificação do Campeonato Brasileiro, o Galo não tem tanta pretensão, o Galo está mais focado nas Copas, né? É semifinal da Libertadores, é semifinal da Copa do Brasil, mas ainda assim, mostra força, mostra que o Galo tem de onde tirar. É um jogo parelho, então inicialmente eu venho aqui para um cenário de correção de preço, tá? 2,63 para o time do Vasco, 2,80 para o Atlético, e é um jogo estudado. Vamos tentar mergulhar um pouco mais, né, nesse contexto do jogo. O Vasco ele precisa fazer um gol, mas ele não precisa fazer um gol a qualquer custo. Ele não precisa, o juiz apitou, ele não precisa sair igual um maluco para cima, certo? Por quê? Porque ele sabe que o Galo vai ter o contra-ataque para poder punir qualquer desespero. Então, o Vasco desesperou, o Galo vai poder punir. Então, a construção de uma vantagem nesse jogo pro Vasco, ela tem que ser feita de maneira inteligente. Quando é assim, a gente tira um pouco da expectativa de jogo para gols e foca muito mais num jogo parelho, num jogo de correção. Se você é um trader, você vai aproveitar muito mais esse jogo do que você que seja um punter. Eu sei que tem um must win do Vasco, eu sei que o Vasco precisa vencer, e eu sei que a vitória do Vasco por um gol de diferença não necessariamente leva o Vasco para a final da Copa do Brasil, porque ainda temos cenário de pênalti. Mas, antes de pensar no must win, eu acho que trazer pro ao vivo, mesmo que você seja um punter, seja o mais inteligente. Porque o Galo, ele já tá com a vantagem. Só que ele não precisa jogar completamente recuado. Ele pode tentar jogar no erro do Vasco. Ele não vai ficar só lá atrás. Provavelmente ele vai tentar ter a bola, fazer o tempo passar. Tudo que o Galo quer é que o tempo passe. Então, quando ele tiver a oportunidade de ter a bola, de trocar passe, ele vai fazer. Então, fica muito mais um jogo voltado pro ao vivo do que criar expectativa pré-live. Expectativa é a mãe da merda. Ah, o Vasco precisa, então o Vasco desde o minuto 1 vai massacrar o Galo vai jogar no contra-ataque, vai ser um jogo over, vai ser um jogo lá e cá. Calma, não sufoque o artista. Calma. O Vasco ele tem o potencial de fazer um gol, porque ele tem qualidade de bola aérea, ele tem boa finalização de fora, mas ele não precisa sair afoito. Porque se ele fizer, ele vai acabar dando espaço pro Galo. E o Galo tem sim a possibilidade de defender o jogo inteiro, mas não tem necessidade de fazer. Ele pode ficar com a bola, segurar um pouco mais o jogo, fazer a bola girar, fazer o tempo passar. Então é um jogo mais voltado para o ao vivo, onde provavelmente a gente vai ter troca de superioridade. O Vasco pode começar um pouco melhor, a cotação do Galo vai subir um pouco mais, depois o Galo melhora, o Vasco sobe um pouco mais. Para você que é um trader, é um jogo muito mais voltado para uma correção de preço, certo? Agora, para você que é um punter, é muito difícil você se envolver somente no must win, porque o Galo pode tentar deixar o jogo, né, o tempo passar. Se você falar para mim que você vai trabalhar num cenário de empate anula, aí é mais interessante, mesmo com uma cotação talvez um pouco menor. Ah, eu acredito que o Vasco, então, o empate anula do Vasco pode ser interessante. Pelo menos é um cenário, por quê? Porque o empate é muito presente nesse jogo. O Vasco, o plano de contenção do Galo, ele passa por um contra-ataque, mas ele também passa por fazer o tempo passar. E o plano de vantagem, de reverter a desvantagem do Vasco, passa por uma fase agressiva, mas também é um time que tem que pisar em ovo para não deixar o Galo ter uma resposta de contra-ataque ou também uma resposta de bola aérea contra o Fluminense. O Galo utilizou da bola aérea para poder matar o jogo e eliminar o Fluminense da Libertadores, tá? Então é um jogo muito parelho. Eu nem te indicaria
colocaria aqui o over. O potencial de over nesse jogo, ele está totalmente ligado ao Galo estar na frente do placar. Porque ele já traz um 2-1, se ele fizer 1-0, o jogo vai ficar completamente diferente. O Galo ele já vai ter 2 gols de vantagem no geral. O Vasco com a torcida junto vai empurrar o time do Galo para trás e o Galo vai poder jogar no contra-ataque. Então, o Galo vencendo por 1-0, principalmente, né, marcando um gol cedo, potencializa esse jogo para um jogo para mais 1 ou 2 gols, tá? Aí é um cenário que eu gostaria de trabalhar no ao vivo, mais 1 ou 2 gols por aqui, tá? Eu acredito num jogo, uma potência assim muito grande para under enquanto isso não acontece, né? Enquanto o gol do Galo não acontece, e também não duvido de um empate, tá? O empate, óbvio, favorece a equipe do Galo. Se o Vasco fizer o primeiro gol, bom, o Vasco fazendo o primeiro gol, o Galo já fica mais retraído, porque ele perdeu a vantagem, mas ele não tá sendo eliminado, e o Vasco consegue, com o apoio da torcida, já criar uma atmosfera muito mais tranquila, de ter revertido o placar, de estar levando isso para os pênaltis. E o Léo Jardim é um defensor de pênalti absurdo. O Vasco sabe disso. Então, pode ser que esse 1-0 pro Vasco dê uma murchada no jogo sim, tá? Eu só entraria em gols aqui se o Galo estivesse na frente do placar. Bom, é isso. Vou deixar o link do Radar Esportivo para vocês aqui embaixo, com todos os jogos complementares que eu vou listar aqui pra gente poder trabalhar. É uma grade muito cheia, então, sinceramente, o meu conselho para você é que você não tente fazer de tudo, senão você vai se complicar, mas eu vou deixar boas opções aqui para você. Tá bom? O espaço está aberto aqui embaixo para você me ajudar com complemento, com informações, com correções. Também vou deixar aqui embaixo o link da minha parceira Betfair para você aproveitar o bônus de boas-vindas, o link do meu curso que você também pode fazer agora pelo YouTube. Muito obrigado aos parceiros também da MyBetSpace que me deram essa camisa aqui que agora já tá grande, né? Que eu tô emagrecendo. A gente se vê amanhã então. Grande abraço, fiquem com Deus.